A partir de qual ponto da cabeça eu começo os meus cortes? Esta é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Vamos falar sobre isso. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro educador. Eu ajudo cabeleireiras a perder o medo da tesoura e realizar cortes de cabelos personalizados para suas clientes. Hoje o nosso assunto é por onde eu começo, qual a primeira divisão, que ponto de partida que eu me baseio, Paulo, para começar uma divisão de um corte. Começamos dando boa noite para vocês. Boa noite, Amanda. Tudo bom, galera? Sejam bem-vindos. Todo mundo que está aqui comigo nesta quarta-feira à noite. O assunto de cortes de cabelo sempre é valioso. Tudo é feito no detalhe. É no detalhe que muitas vezes a gente fica coçando a cabeça e fala assim, mas tem alguma coisa errada. O que está faltando nesse meu cabelo curto? Eu corto, quando eu seco, tem alguma coisa que está torta ali. Eu vou alertar vocês sobre um ponto de referência que é fundamental para que tu inicie as sessões dos teus cortes, certo? Vamos fazer isso. Primeira questão. Olha só. Eu mesmo, nos meus exercícios, muitas vezes passo para os meus alunos na sala de aula um ponto de referência, que é o ponto mais alto da cabeça. Isso é muito comum, a gente trabalhar essa parte onde se inicia a divisão. Sabe quando a gente ouve falar aquela questão assim? Onde o pente fica reto, certo? A partir dali tu divide. E isso também está correto, tá? Mas fica o meu alerta. E faço a pergunta. As pessoas são iguais? Não. As pessoas têm o mesmo formato de crânio? Não. Também não. As pessoas têm rodamuinhos em lugares iguais? Também não. Então, nós temos que sempre aprender a pensar, a analisar, e isso é personalizar. Se eu faço a mesma divisão para todos, a chance de alguns darem certo e outros não darem tão certo é muito grande. Isso acontece, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês observem. Observem como é importante isso em um corte de cabelo. Principalmente nos cabelos mais curtos, tá? Principalmente nos cabelos mais curtos. Porque quanto mais curto o cabelo, maior é o grito que ele dá. Como assim, Paulo? O erro grita. Qualquer imperfeição em um cabelo mais longo sussurra. Mas um equívoco em um cabelo mais curto, ele grita. Cuidado com isso. Vocês acompanham o meu trabalho e sabem que eu utilizo das minhas ferramentas de ensino para passar para vocês a relação, onde o fio de cima, qual a relação do fio de cima com o fio de baixo em toda a sua porção do crânio. E isso gera um resultado e uma figura, certo? E eu sempre tenho que calcular, prestem bem atenção nisso, eu sempre tenho que calcular, baseado na distribuição natural, baseada nos rodamuinhos e formato da cabeça, imaginando como aquele cabelo vai se comportar no seu caimento natural, certo? Então é ali no seu caimento natural que eu vou encontrar a técnica de camada planejada, a técnica de graduação baixa, médio, alta planejada, as camadas convexas iguais planejadas. Então eu não tenho tantas surpresas. Agora, se eu faço uma divisão de qualquer jeito, e vocês que me assistem e fazem mechas vão lembrar disso. Existia muito uma divisão clássica que era o retângulo no topo da cabeça. Lembram disso? Então, e ainda dá para fazer, tranquilo, dá para começar várias técnicas de mecha. Eu sempre falo, não existe o certo ou errado, mas tem que se alertar a uma questão. Muitas pessoas, não atentas à forma que o cabelo se distribui, faziam um retângulo padrão, certo? Um retângulo padrão nas mechas. E lá naquele ponto onde o cabelo se distribuía para trás,
De repente ela era uma morena e tu colocasse de cabelos mais escuros e tu estava fazendo uma morena iluminada, não era para ter tanta mecha e tu coloca uma mecha justamente no véu que caía sobre o comprimento. E quando ela era loira e tu ia fazer uma mecha inversa, que era para dar harmonia, quebrar um pouquinho daquela intensidade do loiro, e tu colocava ela exatamente em cima da distribuição natural e aquilo caía como uma manta escura. Nada como os dedos jogados para trás e um pouco de babyliss para disfarçar. Mas no seu comportamento natural, o equívoco vai aparecer. Nos cortes é a mesma coisa. Deem uma olhada nisso aqui comigo. Primeiro eu vou mostrar aqui. Se eu fosse analisar, claro, vamos entender, esta é uma cabeça de boneca, certo? O meu formato de crânio tem um comportamento, o teu que me assiste tem outro, isso são particularidades. Se eu fosse me basear pelo ponto mais alto da cabeça desta moça, seria exatamente aqui, certo? Que eu faria o início da minha divisão. Mas quando eu estou preocupado em um cabelo mais curto, a criar seções, onde eu sei que o cabelo vai se comportar de uma maneira específica, eu preciso observar isso aqui. Que às vezes é dois, é um cada lado, é um roda-moinho. Eu preciso observar o caimento, o comportamento, aquilo que eu chamo. Tantas pessoas que fizeram cursos de mecha comigo na minha vida, algumas já sabem de cor. Eu chamo aquilo que é da frente e aquilo que é de trás. Aquilo que não importa o que e como tu mexe e movimente, vai sempre se movimentar lateralmente. E aquilo que não importa como tu for bater, sempre no repouso natural, vai responder ao formato do crânio e ao roda-moinho que ela tem. O que é de trás e o que é do lado, ou o que eu chamo o que é da frente. Em cabelos mais curtos e alguns cortes, no corte Chanel, por exemplo, eu tenho algumas clientes tão específicas, e aí vem a mágica, é isso que eu acho maravilhoso, tá? Eu tenho algumas clientes, por exemplo, que ao invés de fazer nem no topo, nem aqui, o roda-moinho delas é aqui, ó. Aqui assim. E o formato do crânio direcionamento me dá o cabelo a partir daqui para um painel lateral e a partir daqui para o painel da parte de trás. E é desse ponto, no caso da cliente, onde eu escuto o quê? Eu preciso escutar. Tu ouve cabelos, Paulo? Sim. Com que frequência? A toda hora. É assim. A gente precisa escutar. Vou mostrar aqui para vocês. Só remover isso. Pronto. Vamos baixar a minha modelo. Isso. Vou virar ela para vocês. Só vou ajeitar um pouquinho aqui. Sejam bem-vindos quem chegou depois. Estamos falando sobre o ponto de início dos cortes, certo? Olha lá. Aqui vai ficar bem fácil para vocês visualizarem. Eu até vou baixar um pouquinho aqui. Vamos lá. Aí. Isso aí. Boa noite, Magda. Seja bem-vinda. Olha lá. O que eu quero falar para vocês? Vocês conseguem perceber aqui a minha manequim. Se eu fosse seguir aquela regra padrão, veja, coloque o pente e está correto. É o ponto do ápice e eu não tenho nada a questionar. Não é isso. Tá? Entendam desta forma. O ponto mais alto. Então, tudo eu começo do ponto mais alto. Lembre-se, em cabelos médios, longos, isso não afeta tanto, tá? O início da sessão. Mas depois eu vou mostrar aqui no quadro, tem um pessoal que eu vejo que faz uma divisão radial muito para trás e desconecta as camadas, e quer camada, de repente ele cai na capa de cima como se fosse uma graduação, que lá fica um peso, e eu de longe me dá coceira.
coceira. Mas tudo bem, vamos lá. Ponto mais alto, ok, mas olha o que eu tenho aqui. Deixa eu virar minha manequim para vocês. Olha lá. Vamos ver aqui. Deixa eu virar de outro jeito. Assim. Isso aí. Olha lá. Tá? Eu preciso pentear e eu preciso conversar com o cabelo. Deixar ele se posicionar. Certo? E a partir daquele ponto, que o cabelo se define naturalmente, veja, com o fio que vai para um perfil mais lateral e aquele que ele se acomoda naturalmente nesta minha modelo, nesta pessoa, é a partir deste ponto que eu começo a minha divisão. Que vai gerar uma seção. Lembrando, isso é muito importante para cabelos curtos, isso é muito importante para cabelo Chanel. Vamos observá-la com a cabeça reta, de lado. Olha onde foi parar. Aonde seria o famoso ponto mais alto da cabeça? Então, o que acontece? Começar a divisão deste ponto, a seção, né, o que dará origem a uma seção, sem levar em conta que eu vou cortar isso aqui em um cabelo curto para trás, só que o comportamento dele em repouso natural de um Chanel é aqui para o lado, por exemplo, eu tenho que entender muito, e entendo que isso não é um grande equívoco, mas é o início da construção. E eu preciso sempre alertar as minhas alunas o seguinte: ai, Paula, eu tenho experiência, eu faço de olho fechado. Maravilha, eu também. Eu também faço de olho fechado. Eu consigo sair de problemas que às vezes o cabelo me surge e se demonstra durante o corte. É isso. Eu fazer, ótimo, vocês podem me assistir cortando o cabelo à vontade. Ensinar e compartilhar é diferente. Então eu preciso muito que vocês se protejam na hora do Chanel, se protejam na hora do cabelo curto, comecem a adquirir confiança, comecem a entender como se faz, comecem a ganhar confiança, comecem a ganhar segurança. E este ponto aqui, o ponto que o roda-moinho se posiciona, em cabelos Chanéis, em cabelos mais curtos, é fundamental. Agora, se tu é aquela cabeleireira, eu gosto daquela que faz mecha assim, né? Fazer um retângulo aqui, ó. Isso aqui, ó, retângulo, aqui, aí faz o retângulo, divide, aí vem aqui, dividir o retângulo, aí vai lá e enche de papel aqui, pá, 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 pá. Não entendeu o que é da frente, o que é de trás. Em alta densidade de mecha, isso não muda muito, porque mecha, não muda. Agora, em alternância de mecha, onde eu preciso criar uma sombra, distribuir o escuro em direção ao claro, isso é fundamental. Eu preciso entender aonde eu vou colocar a cor, proteger as capas, sim ou não. E em um cabelo Chanel, e eu te falo o seguinte, por que eu compartilho isso? Porque isso é vida real. É vida real. E como eu te disse, Paulo, mas e aí? Isso faz diferença? Para mim, às vezes, eu corto o cabelo até sem clips, sem nada. Você está me entendendo? Eu consigo enxergar a construção do corte pela experiência que eu tenho. Mas eu não ensino experiência. Eu construo profissionais que depois adquirem experiência. O meu papel, como educador, é fazer parte de uma caminhada de vocês, para que vocês sejam infinitamente melhores que eu. Infinitamente melhores que eu.
O papel de alguém que compartilha informação não é querer ser ou parecer melhor. É compartilhar da melhor forma aquilo que sabe para que vocês consigam compreender, colocar em prática e desenvolver algo que é fantástico, que é a sua assinatura, que é a sua percepção do belo, que é a tua marca registrada, que é a tua pegada no corte, é o teu estilo também. Isso é com vocês. A mim, se fosse um professor de música, caberia a mim te ensinar todas as notas, a harmonia, as escalas, enfim, te ensinar a tocar e todas as possibilidades. Tu com o domínio da técnica, tu sabendo tocar e compreendendo os movimentos e com uma mente criativa, como todos os profissionais cabeleireiros são, tu cria músicas, tu cria solos e tu liberta a criatividade para ser melhor, às vezes, muitas vezes, do que quem te ensinou. Então, por favor, podem ter certeza que todo detalhe que eu apresento, tem um porquê. Eu já caí do cavalo muitas vezes, eu já errei muitas vezes, eu já me coloquei em situação de desconforto com cortes muitas vezes. Há muitos anos atrás eu sentia calafrios para cortar um cabelo. Cabelo Chanel, então, eu começava a suar antes de começar o corte. Eu não sabia por onde eu começava. Sabe quando tu tá assim com tanta bagunça na tua casa, tu fala assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? As informações dentro da minha cabeça eram assim, todas confusas. Hoje, eu transformei o corte de cabelo em algo que relaxa a minha cabeça, descansa a minha mente. E eu consigo conversar com as minhas clientes, entregar um resultado, perceber o sutil, personalizar os cortes, conforme o que eles me pedem. E tudo isso compartilho com vocês, mas a gente precisa perceber que para aprender, compartilhar ou receber, a gente precisa estar apto, e querer trilhar o caminho. Precisa querer trilhar o caminho. Olha esse exemplo aqui, ó. Vamos imaginar a mulher de costas aqui, tá? Vamos imaginar que esse ponto aqui, vou até botar um ponto diferente aqui, para ficar mais chamativo. Ela está de costas. Vamos imaginar que este ponto aqui, olha lá, ó, seria o ponto mais alto da cabeça, aquele que a gente mostrou de lado, né? Só que às vezes as mulheres, muitas, homens, mulheres, mas falo agora basicamente do público feminino, tem pontos de roda-moinho e disparos. Às vezes tem um aqui e um mais para cima. Quem já viu isso? Eita, nós! Roda-moinhos. Então eu preciso sempre respeitar qual é o impacto destes roda-moinhos aqui, certo? No caimento do cabelo no pós-corte. Porque muitas vezes um roda-moinho muito intenso, que eu fazia uma divisão muito à frente e cortava ele aqui, quando ele voltava para o lado, o cabelo graduado não se encaixava. O Chanel não se encaixava, ficava muito curto. Acontecia isso contigo, Paulo? Claro, por isso que eu estou contando para vocês, por isso que as minhas alunas recebem o passo a passo de todos os cortes explicados com porquês e não apresentados na técnica do que eu chamo de técnica do você divide aqui, puxa assim, eu adoro ver isso, adoro. Puxa aqui assim, e aí corta, isso, corta. Aí depois, tu puxa pra cá. Pra cá aonde para quem tá aprendendo? O que para quem tá aprendendo? Tu já pensou se a tua professora, por exemplo, de matemática, quando ela estava te ensinando algo, tua professora de matemática, ao te ensinar algo, fosse assim. Mas tu não está vendo aqui, é tão simples, aqui, risca aqui, diminui aqui, tal, risca, tá aqui, Não é assim. Compartilhar informação
para querer que alguém realmente aprenda é muito diferente. É muito diferente. Se tu imaginar alguém que jogue muito bem futebol, talvez ele não consiga ensinar uma criança a fazer movimentos simples que a tornarão mais apta a praticar aquele esporte. Construir uma pessoa dentro da profissão é diferente de eu demonstrar. E olha que demonstrar é o que mais atrai olhares de vocês. E eu sei fazer. E faço às vezes. Por exemplo, os meus Reels têm demonstrações dos meus cortes aqui, muitas vezes, das minhas clientes, flashes. Uau. Agora, como que eu vou contar para ti? Desde o teu pé, onde ele está. Desde o teu corpo, como ele vai ficar. Por que existe um movimento, por que existe outro? Por que algo assim é diferente de algo assim? Por que construir até se tornar automático? O que eu falei para vocês sobre roda-moinhos e os seus comportamentos, notem, esta boneca mesmo, o ponto gatilho dela aqui do roda-moinho nem é no centro, tá vendo? É para cá. Então sempre escutem o que é do lado e o que é de trás, para começar as suas sessões de corte. Paulo, que já gastei com cursos de corte, mas parece que não saio do lugar. É exatamente isso, Eugênia. A Eugênia manda essa questão. Paulo, o que já gastei com cursos de corte, mas parece que não saio do lugar. É porque geralmente as pessoas compartilham informações com vocês, ou com fórmulas prontas. Vou te ensinar 2 cortes, 3 cortes. Meu Deus, e o repertório? E a noite inteira tocando, e cliente sentando, e cliente pedindo, e alternativa. Ou te ensinam com a técnica do ó. Puxa aqui, ó. Com habilidade. Nossa. Isso para mim não é ensinar, não é compartilhar, não é se importar com que alguém realmente aprenda. Isso é possível ser feito. E eu sei fazer desse jeito. E eu faço, às vezes, nas minhas clientes assim. Quando pego um ritmo de velocidade e execução, eu estou cortando. Só que quando eu estou compartilhando nos meus vídeos, no curso, por exemplo, completo, cada detalhe, tudo tem que ser observado. E hoje eu conversava com uma aluna minha, a Ângela Loureiro, de Portugal. Ela é nossa aluna da turma 1 e acabou de renovar o curso dela por mais um ano. Cabeleireira lá de Portugal que faz o nosso curso online. Vocês vão ver ela aqui na minha rede social em breve. Ela me falava o seguinte: Paulo, eu assisto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o corte, ou o exercício que tu se propõe, ou a técnica de acabamento que tu passa, e a cada vez que eu assisto, eu aprendo e observo algo que eu não havia captado na vez anterior que eu assistia. Então veja, ela é dedicada, ela assiste por outra ótica, observando outros detalhes, vê 1 vez, vê 2 vezes, tudo está explicado. Ela fala, nossa, eu me detinha nisso, não tinha me recordado que o problema era esse aqui, porque eu... E ela me relata isso. Vocês vão ver aqui uns dias, essa excelente conversa que eu tive. Aliás, estou tendo várias conversas com alunas, todas são fantásticas, tenho conversado com algumas pessoalmente, para poder... Quem me fala, Paulo, tenho muita dificuldade de fazer curso online. Quando terá o presencial? Primeira questão, quem tem dificuldade, me escuta, quem tem dificuldade para cortar e quem quer desenvolver o corte, precisa de 2 coisas. Estudar, ter acompanhamento, poder ver, rever todos os cortes, todas as técnicas e praticar. Ninguém consegue aprender a cortar cabelos em 1 dia, 2 dias. Eu estudo todos os dias. Então, se vocês querem valorizar o tempo de vocês e o dinheiro de vocês, ficando longe da casa de vocês, longe dos filhos, do marido, da esposa, fechando o salão por 3, 4 dias comigo, e eu faço valer a pena, viu? Eu faço valer a pena. Mas se tu chega com bagagem,
tu chega não tendo que segurar um tamanho de informação que eu passo para vocês, já acomodando no peito, só encaixando, só ali, sabe? Nossa, mas pegando o polimento. E depois que tu volta para casa, todas as tuas dúvidas sanadas comigo, porque quem dá o auxílio, quem dá o suporte sou eu. Não é a minha equipe, não é ninguém. Cabelo, dúvida de cabelo no curso é comigo. E se tu tem uma dúvida no teu salão, tu vai ligar para quem? Entenderam? Vocês entenderam por quê é importante a gente ter as duas formas de estudar? Porque nós precisamos estudar profundamente. Dessa forma, dá certo. Dá muito certo. E eu vejo profissionais que montam seus roteiros porque têm uma dificuldade e querem resolvê-la. E tem muitas profissionais que têm uma dificuldade e o que arrumam de desculpa para não resolvê-la é fantástico de ver. Se dói, tem que apertar para curar. Se dói, tem que parar para estudar. Se dói, tem que dedicar um tempo e escolher alguém. E isso que eu falo, me escutem. Não é para que tu, que me assiste, me escolha. Não é isso. Como educador, algumas pessoas chamam como mentor, não é isso. É como tu tens que conduzir as tuas escolhas. Pode fazer o curso de corte com outros grandes professores, outros grandes mestres e também ir ao curso presencial destas pessoas, mas ter acompanhamento, vocês entenderam? Não é a escolha, não é comigo. Para mim, a minha filosofia, preocupado eu com o teu resultado. É isso que me importa. É só isso. Se for com outro profissional, tu vai perceber que agindo dessa forma, tu vai alcançar a cura dos teus problemas em relação a medo de tesoura, medo de cabelo curto, medo de Chanel. Agora, parada, sentada ou fazendo o mesmo ritual de ir para o salão, fazer os serviços, ter medo de corte, fazer os serviços, ter uma tesoura só, banguela lá jogada, um dente cariado, um pente com dente cariado, todo torto. E ainda fala assim, mas eu não sei, eu não corto, não consigo. Me desculpe. Tem gente que consegue, mas tem gente que faz diferente. Segue esses processos, está sempre se dedicando e por isso colhe resultado. Esse é o meu conselho para que vocês façam cursos comigo ou com outros profissionais. Não tem como captar o suficiente em poucos dias. Não tem como voltar e conectar todas as informações sem suporte e hoje tem essa possibilidade. Eu já transformei a vida de várias pessoas. Muitas das minhas alunas, por exemplo, que foram alunas do presencial, de 1, 2, 3, 4 vezes vindo nos meus cursos. São alunas do online. E aí tu vai ver o feed do Instagram dela, a conversa que eu tenho com elas, são profissionais que hoje cortam cabelo aqui, ó. Agora, aquela profissional, não são mais assim. Então, tudo é o que tu queres, o que tu decide e o que tu começa a fazer. Tá? Essa é o meu ponto de vista, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. Falando do ponto, né? Recordando, falávamos até antes da importância de fazer a divisão correta, não só no ponto mais alto da cabeça, divisão padrão, do ponto mais alto da cabeça, vai lá, faz todos iguais. Quanto mais curto o cabelo, observe o rodamuinho. Observem o comportamento, como o cabelo se comporta, o que vai para o lado, o que vai para trás. Escute o cabelo para, a partir daquele ponto, marcar a tua sessão. Isso vale muito, por quê? O cabelo, como você sabe, eu gosto muito de falar para vocês que a relação é da onde o cabelo parte em seu comportamento natural e qual é a figura de comportamento, qual técnica ele vai representar, certo? Então eu preciso ter a consciência, 100% consciente, que isso é uma graduação, afinal o fio de cima está mais longo que os de baixo, e lá no seu repouso cria uma sensação de expansão.
Mas eu tenho que ter a consciência, se eu corto o cabelo em um movimento, em uma sessão, principalmente mais curto, aonde não há, por exemplo, quanto mais curto o cabelo, mais o rodamuinho manda nele, certo? E eu de repente faço um movimento muito mais curto, porque eu cortei ele em outro movimento, buscando a referência aqui assim, cortei, só que o cabelo caía para cá, e aí ao invés daquela figura graduada, eu tenho um problema com o rodamuinho que muitos chamam de ficar de pé. Geralmente associado a má divisão e a sessão mal feita. Esse é um grande detalhe. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, compreendido a importância de começar um corte em um ponto específico, escutando o seu caimento natural. Quando o cabelo é bem curtinho, isso não interfere tanto, afinal todo ele está num certo comportamento. Mas quando ele começa a ter um pouquinho mais de comprimento, os rodamuinhos já se impactam demais. Cabelos, entre o cabelo mais curto, o Pixie e o Chanel, prestem muita atenção nesse detalhe, principalmente para fazer a primeira separação, naquela que tu vai trabalhar a nuca. Não cortem um cabelo, escutem o cabelo da cliente, prestem atenção nele antes de lavar também, observem os rodamuinhos, não caiam em armadilhas. Penteie o cabelo dessa forma. Penteie o cabelo da cliente dessa forma, para trás. Sinta ele, solte com os dedos. Escute, preste atenção, por favor, aonde o cabelo começa a abrir naturalmente. E naquele ponto descubra exatamente no seu caimento e comportamento natural para aquela cliente como o cabelo vai se comportar, imaginando a figura da forma como tu imagina, a técnica aplicada com perfeição. Isso me salvou em muitos chanéis. Pode ter certeza. Lembrando a vocês que dia 6 de fevereiro teremos a primeira turma do curso completo do Método Paulo Bassani de Ensino para Cortes de Cabelo online, a partir do dia 6. Clica no link da bio do meu Instagram, já entra num grupo que vai receber informações das aulas gratuitas, alerta das lives de conteúdo. Estou preparando um conteúdo aí, quem me segue já me conhece, sabe? Nós vamos ter uma semana de aquecimento muito bacana e eu estou em dúvida se eu vou fazer um corte curto, passo a passo, se eu vou fazer um corte longo, passo a passo. O que vocês acham? O que vocês me comentariam aqui? Deixa aqui nos comentários que tipo de corte vocês acham que eu devo compartilhar com vocês na semana que antecede a semana da jornada Corte Sem Medo. Escreve aqui nos comentários. Cabelo curto, Chanel, cabelo em camadas. O que vocês imaginam? Escreve aí para mim, porque eu vou também perguntar para vocês, né? O que eu vou apresentar no passo a passo, o que vocês querem. Opa, já veio a primeira. Curto, corte curto. Curto? Tá na frente o curto, mais uma vez pro curto, mais um voto pro curto, 4 votos pro curto, 4 curto, 5 curto, 5 curto, 5 curto, 6 o curto, 6 o curto, 7 curto. Nossa, tá disparado na frente, não tem como. Cabelo, opa, chegou um voto da Malena de longo em camadas, maravilha. Um voto solitário, opa, mais um voto para Chanel, que maravilha. Ainda curto está na frente, em camadas também muito legal. Ó, 2 votos para camadas, cabelos curtos. Renata, cabelo curto. Magda, cabelo curto. Suzane, graduado, Chanel, olha só que legal. Curto, mas olha só. Curto geralmente é um cabelo que tem mais dificuldade. Vocês vão entender por quê. Opa, desfiado em camadas, curtinho, desfiadinho, maravilha. Cabelo curto. A maioria de vocês quer cabelo curto. Quem sabe, acompanhem, porque no final da semana que antecede, a nossa jornada, no final do mês de janeiro, nós vamos ter uma sequência de lives, todas as noites daí, tá? Com um passo a passo de corte. Só que as lives, preste atenção, são lives, você sabe que eu posto aqui, mas elas vão ficar disponíveis durante o período da jornada toda, tá? As lives de aquecimento e depois as aulas gratuitas, você tem acesso no grupo exclusivo no WhatsApp.
e já sabem que podem se preparar para a próxima turma. Isso é uma coisa que você sabe. O importante é que quem não me conhece vai conhecer um pouco mais a minha forma de explicar cortes de cabelo. Quem já me conhece vai usufruir mais ainda de informações que podem ser aplicadas aí no seu dia a dia. E quem seguir o ano conosco, aí vai voar, porque vai ter acesso a todos os meus segredos e o meu suporte individualmente quando for necessário, também para tirar todas as dúvidas. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, olha quanto cabelo curto, todos dizem, será que não dá para fazer todos? Eu vou fazer um passo a passo bacana para vocês, tá? Fiquem atentos aqui, a gente tem mais a semana que vem, e na outra já começa a sequência de passo a passo de cabelo. Vamos descobrir depois, no decorrer da nossa caminhada, esse mês de janeiro, que tipo de corte que eu vou passar aqui para vocês, da forma como eu gosto, né? Entendendo. Se é para fazer rápido assim, a gente fazer um workshop também, todo mundo aplaude, ninguém entende nada e sai todo mundo feliz. Não é o meu jeito de compartilhar não, informações, tá? Então a gente precisa compreender. Se vocês compreendem e aprendem algo à distância, com uma live, com uma informação fragmentada e que já ajuda, quiçá estar dentro do curso completo, usufruindo de todos os vídeos, todas as técnicas, todos os cortes e do meu acompanhamento pessoal com vocês, tá? Muito bem. Maravilha. Érica, boa noite. Tenho muitas alunas, né? Antes de eu encerrar, eu só quero um boa noite de vocês aí, ou quem é aluna já do método. Escreve aí, eu faço parte. Ou eu confio no método, pode ser? Quem é minha aluna e está assistindo, escreve aí, eu confio no método, que já significa que já é aluna. Quero ver quem é aluno do método e já está aqui comigo, ou foi da turma 1, ou já está ainda nas turmas, escreve aí para mim. Eu faço parte, maravilha, eu sou aluna, que legal, que bom estar com vocês aqui. Pessoas que com certeza têm resultados diferentes, veja. Eu confio no método, muito bom, eu confio no método, Malena, Fábio, eu confio no método, nossa, olha só, eu confio no método, isso aí, galera, isso aí, é isso aí. Todo pessoal que faz parte e veja a diferença dessas pessoas, por que tem sucesso? Porque estão né, atrás e se dedicam, estão aqui numa quarta-feira à noite assistindo mais informações. Estão lá no curso online, estão nos cursos presenciais. É a Cleo? A Cleo está aqui. Desculpa, Cleo, não me recordava do nome do seu salão. Atena Cursos, é a Cleo Vargas. Maravilha, seja bem-vinda. Essa também está conosco da turma 1, já renovou o curso, né, Cleo? Que maravilha. Teve uma galera que renovou da turma 1, vai permanecer por mais um ano, porque agora dia 6 de fevereiro eu gravo mais 2 cortes. Quem é minha aluna já fique sabendo. 2 cabelos, sabe como? Cacheados, tá? 2 cabelos cacheados, gravados no passo a passo, para se juntar aos outros que estão lá no curso. E esse ano, aqui nesse espaço, nós vamos ter muita produção de conteúdo, de cortes passo a passo, completos, de senhoras mais maduras, de crianças também, de meninas que são minhas clientes. E no decorrer do ano, tudo isso vai aonde? Lá para dentro da plataforma, somando-se a algo que não para de crescer, que é o nosso menu de cortes de clientes do Paulo Bassani e dos cortes oficiais do curso, vocês sabem, gravados com 2 câmeras. Esses 2 cortes cacheados que eu vou fazer para as nossas turmas agora, dia 6 do 2, o dia que abre as inscrições, eu vou estar aqui gravando, olha só. Quem entra já vai ter o tempo de gravar, de editar e depois já vai subir para a plataforma. E todo mundo que é das turmas anteriores vai ter acesso a esses 2 cortes e todo o resto do material que a gente for editando, conforme a gente for produzindo. Mas vai ser cabelo cacheado, mais 2 cortes lá para vocês, tá? Estou pensando bem no design, como vou fazer, para explicar a construção, as texturas, as técnicas de textura, mostrar para vocês as possibilidades de textura dentro de cabelos cacheados, mas mostrar mesmo que a gente texturize de menos, de mais, mas ensinar, compartilhar, certo? Não fórmulas prontas, mas ensinar a pensar cortes de cabelo. Fique com Deus e até segunda-feira que vem às 20h30 eu espero vocês.